Próxima atividade, página 27, acompanhe comigo. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, e no caderno reescreva as falsas, tornando-as verdadeiras. Então, as que forem falsas, vocês vão colocar ela escrita da forma correta no caderno de história, certo? Vamos lá. A. Pode-se afirmar que o Congresso de Viena, realizado ao fim do governo de Napoleão Bonaparte, entre 1814 e 1815, está diretamente relacionado às revoluções de 1830 e à Primavera dos Povos, além de aos processos de unificação da Itália e do Império Alemão. É verdadeira. B. A ascensão de Carlos X ao trono da França apresentou a vitória do projeto socialista nesse país. Falsa. Então, vocês vão colocar lá no caderno de história de vocês. Letra B. E irão escrever desta forma. O governo de Carlos X foi marcado pelo autoritarismo e pela tentativa de resgate dos privilégios da nobreza. Novamente, o governo de Carlos X foi marcado pelo autoritarismo e pela tentativa de resgate dos privilégios da nobreza. Próximo. C. As oficinas nacionais criadas pelo governo provisório da Segunda República na França tinham por objetivo apenas reduzir o número de postos de emprego. Também é falsa. Vocês vão colocar no caderno de história. C. E vão escrever da seguinte maneira. As oficinas nacionais foram criadas pelo governo provisório da Segunda República Francesa, com o objetivo de aumentar os postos de trabalho, pois um dos principais problemas da França era o desemprego. Novamente, as oficinas nacionais foram criadas pelo governo provisório da Segunda República Francesa com o objetivo de aumentar os postos de trabalho, pois um dos principais problemas da França era o desemprego. Continuando. D. As revoluções que tiveram início na França em 1848 logo se espalharam por vários outros países europeus. Tendo a adesão dos trabalhadores, isso acabou afastando os liberais moderados destes movimentos. Verdadeiro. Pode-se afirmar que as pretensões imperialistas de Napoleão III foram barradas pelo processo de unificação do Império Alemão. Verdadeiro. Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. 2. A respeito da unificação da Alemanha, responda as questões. A. Como se deu o início do processo de unificação do Império Alemão? Vocês vão colocar por meio do estabelecimento do Zollverein, União Alfandegária, liderada pela Prússia, a qual derrubou as barreiras aduaneiras entre os estados germânicos. B. Por qual motivo este processo não teve continuidade? Pela oposição da Áustria, que era contra a unificação sob a liderança da Prússia. C. De que modo esse processo foi concluído? Em 1862, Otto von Bismarck, defensor da unificação dos estados germânicos sob a liderança da Prússia, foi nomeado primeiro-ministro, dando início a uma nova campanha unificatória, na qual combateu os dinamarqueses, os austríacos e os franceses até a conclusão do processo em 1871. 3. A nova
onda se propagou rapidamente por toda a Europa. Uma semana depois da queda de Luís Felipe I, o movimento revolucionário tomou conta de uma parte da Alemanha e em menos de um mês já estava na Hungria, passando pela Itália e pela Áustria. Em poucas semanas, os governos dessa vasta região foram derrubados e supostamente se inaugurava uma nova etapa da história europeia, a Primavera dos Povos. O texto faz referência a Belle Époque? Não. B. As revoluções de 1848? Sim. Então, a número 3 é a letra B. 4. A unificação alemã foi articulada pelo Reino A. Prússia. Após a derrota da Comuna de Paris nas guerras franco-prussianas, apoiada em uma aliança com a aristocracia austríaca e a burguesia prussiana? Não. B. Áustria. Devido à sua superioridade industrial e militar dentro da Confederação Germânica, apoiada em uma aliança com a aristocracia prussiana? Também não. C. Áustria, como resposta à ameaça prussiana de unificação após a instituição do Zollverein na Confederação Germânica, apoiada em uma aliança com a aristocracia austríaca? Não. D. Prússia, devido ao seu poderio militar e força econômica dentro da Confederação Germânica, apoiada em uma aliança entre a aristocracia e a alta burguesia? Sim. Então, a número 4 é a letra D. Essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Um beijo e até a nossa próxima aula de História.